E aí, colegas, continuação rapidinha aqui do vamos ver o switch. Então imagina que a gente tem um número e a gente quer escrever esse número por extenso, né? Então se for 0 a gente vai escrever 0, se for 1 vai escrever 1, se for 2 vai escrever 2. Então o que está acontecendo aqui, né? A gente poderia fazer vários ifs assim, se número for igual a 0, se número for igual a 1, se número for igual a 2. Ou transformar tudo isso aqui em else ifs assim, né? Isso aqui também vai ser a mesma coisa, né? Se número for igual a, então aqui 0. A gente pode fazer assim, que é um pouco trabalhoso, ou a gente pode usar o switch. E o switch funciona da segunda maneira. Então a gente vai falar assim, switch, e a gente vai colocar a nossa variável que a gente vai analisar. E a gente vai colocar os casos, certo? Caso seja 0, caso o nosso número que a gente está analisando seja 0, ele vai executar esse código aqui que está aqui dentro. Caso seja 1, ele vai executar esse código que está aqui dentro. Caso seja 2, ele vai executar esse código que está aqui dentro. Se não caiu nenhum dos casos anteriores, né, a gente pode ter uma condição default, uma condição geral ali, genérica, né, no caso de... seria tipo else, assim, né, não foi nenhuma das anteriores, caiu nesse geral aqui, genérico, que aí é, não sei. Então se a gente rodar, ele ainda vai funcionar da mesma maneira. A gente vai colocar 1, 2, aí ele vai executar o 2, e se a gente colocar, por exemplo, um número que não tem, tipo 5, ele vai cair nesse default aqui, não sei. Mas, meu Deus, a diferença é que tem esse break aqui. Beleza, o que acontece se a gente tirar esses breaks, certo? Esse break, ele é o famosa quebra, né? Ele vai sair da onde a gente está. Me desculpem, caros colegas, eu tive um imprevisto que eu tinha esquecido de ajustar o horário do meu micro-ondas. Então, onde é que nós estávamos? Beleza, a gente tem o switch, a gente está verificando as variáveis, né? Caso seja 0, caso seja 1, caso seja 2, os múltiplos casos que a gente pode ter. E eu tirei os breaks aqui, né? O que vai acontecer agora sem os breaks? Bem, se cair no default... Tá, ele deu um erro, ele me corrigiu aqui, ele tá me tratando como se fosse uma criança, mas... caso ele não me tratasse como se fosse uma criança, o que aconteceria é... caso caísse no 1, ele cairia nesse caso 1, escreveria a linha 2 e ele pularia, ele continuaria o código correndo pro caso 2, e ele também escreveria 2. E ele continuaria, cairia no default, queria, não sei, então ele escrever 1, 2, não sei. Então eu escreveria todos abaixo, certo? Então por isso que a gente tem o break. Que o break faz com que ele faça tudo o que a gente quer e aí fala tipo, opa, chega, e aí ele vai sair desse switch. Ele vai quebrar onde está o switch no meio, certo? Então por isso que a gente tem os breaks aqui antes, né? No último não precisa, porque é o último, né? Ele já vai executar, já vai acabar. Mas mesmo assim, cara, ele não gosta. Mano, que compilador chato. Mas é isso, certo? Então a gente tem os breaks e é isso. E no caso não é só isso. A grande diferença do switch é que aqui a gente está sempre analisando só uma variável, certo? A gente está sempre analisando o que vai acontecer só nos casos dessa variável. E aqui, no caso, veja que é tipo uma instância única, certo? Então é caso seja exatamente igual a 0. Então, isso aqui não funcionaria muito bem se a gente tivesse um número com vírgula. Tipo, na questão da nota lá, do aprovado. Não tem como a gente colocar, caso o número seja menor do que 3, vai cair reprovado. Não, a gente teria que colocar caso 0, caso 1, caso 2, reprovado, certo? Então a gente teria que fazer um caso para cada nota. Então por isso que switch não é tão útil quanto o if normal, certo? No if a gente consegue fazer aquele, né, menor ou igual, né? Número menor que 3 e número maior ou igual a 0. Então se estiver entre 0 até 3. Se a gente fosse fazer isso aqui no switch, a gente teria que ter exatamente isso aqui, né? Seria um switch parecido com esse. Mas se fosse um número com vírgula, já 2,5 não é 2, não é 1, não é 3, certo? Então o switch não é tão prático assim quanto outros números. Mas é interessante. A gente também pode trocar, não precisa ser só números, pode ser uma string aqui. Eu posso escrever aqui, por exemplo, azul, uma cor, assim. Eu falo assim, caso seja azul, caso seja verde. E aqui no default eu vou colocar aqui outra cor. E aqui eu vou printar assim, foi verde, né? Foi azul, quer dizer. Foi azul. No verde eu vou printar foi verde.
Isso aqui também executa como strings, né? Vamos, compilador, pense. Isso. E aí, se foi verde, ele vai cair no caso do verde. E se for... não sei, vamos, mano, que saco. Amarelo. Não, aí caiu ali no outra cor. Então é isso. Acho que deu pra entender o switch, ele é bem rapidinho. Não sei isso. Acho que não vai cair tanto isso na prova.